Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, eu sou Anabel Andrés, artista orientadora do Programa Vocacional na linguagem de dança e atuo na região Sul 2 da capital de São Paulo. E neste momento de isolamento, eu te convido a dançar em casa. Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem, se cuidando. Eu gostaria de saber como foi a experiência de escrever uma carta para o seu eu futuro. Você escreveu uma carta? Você fez esse exercício de projeção, de imaginar o que você poderia trocar com esse eu futuro? Ou imaginar como ele estaria recebendo as notícias deste nosso momento pandêmico de grandes transformações? Eu sugiro que você experimente escrever essa carta. Se não for uma carta, experimente um bilhete. O que seria deixar um bilhete? Do tipo, passei por aqui e sobrevivi. Ou outra forma qualquer de dizer para o seu eu futuro como foi a sua passagem por este momento. Bom, para começar nosso trabalho de corpo hoje, nosso trabalho de corpo, como se fosse possível trabalhar alguma coisa sem o corpo, não é verdade? Às vezes você não acha que a gente dissocia demais o corpo da mente? Primeira parte, aquecimento, enraizamento. Você já se sentiu sem chão? Ou você se sentiu levitando? Ou se sentiu meio desconectado? Ou sentiu pisando em ovos? Ou caminhando sobre gelo fino? Ou sobre brasas? Quantas coisas que a gente pode expressar a partir da nossa relação dos pés com o chão? Mais uma provocação. Porque hoje a proposta para nós começarmos nosso trabalho é a de enraizamento, chamado também grounding. É uma proposta baseada nas ideias de Reich, de Lowen. Você já ouviu falar de Wilhelm Reich? Foi um estudioso, um pesquisador alemão das relações entre o corpo e a mente, da mesma época que o Freud, só que ele enxergou no corpo o lugar onde se depositam, onde se cristalizam, onde se organizam essas experiências traumáticas da infância e as experiências que a gente continuamente vai vivendo no crescer, formando o que ele chamou de caráter. Desde que a gente nasce, a gente recebe os olhares, o olhar da mãe, as palavras das pessoas, as inflexões de voz, e tudo isso vai sendo absorvido e incorporado. É essa estrutura muscular que, enrijecida, vai tomando uma forma de couraça. É a couraça do caráter. Bom, isso é só para dar uma ideia do que é possível descobrir sobre a nossa vida a partir do corpo. Eu tive a oportunidade de vivenciar um processo na perspectiva do Alexander Lowen, um processo chamado bioenergética. E eu vou propor colocar você mais em contato com as sensações do corpo, e isso se inicia na nossa base, que é o pé no chão. Então tira os sapatos, fica à vontade e se permita sentir as vibrações que vierem a partir dessa ativação da sua relação com a terra.
Uma coisa bastante importante e fundamental nesse trabalho é você inspirar e soltar o ar, sentindo o som da sua voz, sentindo o ar passar. Sabe quando a gente sente aquele alívio, ou quando geme de prazer, ou quando passou o susto, né? O cansaço que a gente põe para fora também. Deixa a voz sair, levando para fora um excesso de tensão, um ar mais denso, uma sensação de limpeza, tá? Isso é bem importante. E vai sentindo. Vocês já observaram como as crianças brincam com o som, com as inflexões, né, da voz? Né? A gente esquece de brincar e a gente vai ficando com aquela voz, às vezes até uma voz que compete, né, com o tradutor do Google. Com os pés paralelos, joelhos soltos, semiflexionados, transfira o peso sobre seus pés, alternando o apoio entre os dedos e o calcanhar. Seguindo com os pés paralelos e os joelhos semiflexionados, agora transfira o peso entre os apoios nas bordas dos pés lateral, que é o lado de fora, e medial, que é o lado de dentro dos pés. Agora experimente transferir o peso num movimento circular, passando por toda a borda ao redor da planta do pé. Centralize e alterne a direção do giro. Agora apoie o peso sobre um dos pés, sustentando a outra perna levemente dobrada e eleve-se sobre o pé algumas vezes. Você pode segurar em algum lugar firme, se precisar, para dar equilíbrio. Depois troque o pé de apoio e repita as elevações para o outro lado. Seguindo com os pés paralelos e o peso distribuído sobre os dois pés, os joelhos destravados, inicie um pequeno movimento de mola, subindo e descendo, deixando os joelhos soltos, o corpo alinhado e distensionado, sentindo o peso sobre os pés e o contato com o chão. Continue respirando, soltando, suspirando. Pare, centre-se, observe sua respiração e as sensações do corpo. Você sente seu corpo vibrar? Onde a vibração é mais intensa? E sua respiração continua fluindo livre e profunda? Então finalize soltando-se na sua dança.
Respire, espreguice, alongue-se. Pause o vídeo se precisar. Segunda parte, exploração do tema de movimento. Ações básicas. Gesto. Segundo o sistema que o Laban desenvolveu a partir da observação do movimento, né, em todos os aspectos da vida, seja de trabalho, do artista, do dia a dia, das coisas domésticas, dos gestos expressivos, da comunicação, enfim. Isso tudo. E ele nos coloca 5 ações básicas. O gesto, a transferência de peso, a locomoção, a rotação e o salto. Hoje nós vamos explorar um pouquinho o gesto. Experimente alguns gestos do seu cotidiano. Observe como alguns gestos podem ser estritamente práticos e objetivos num momento e em outro podem se tornar totalmente expressivos. Podem ser uma mímica ou podem denotar estados de espírito. Podem ser tiques nervosos ou podem ser gestos aleatórios, simplesmente pelo prazer de dançar o gesto. Observe as nuances dos seus gestos no seu dia a dia. Quantos diferentes sentidos você pode dar para um gesto? Experimente, sinta a poesia do gesto. Preste atenção em quantas outras partes do corpo também realizam gestos. Observe, pesquise, experimente. Terceira parte, reflexões, desdobramentos, considerações. Que palavras, histórias, sentimentos, os gestos que realizamos podem evocar, revelar, esconder, contar, desmentir, questionar, deixar no ar, afirmar, empoderar-nos.